Bem-vindos ao segundo episódio de Analisando Carteiras de Inscritos. Mas antes da gente começar a análise de hoje, preciso passar por 3 pontos importantes. O primeiro deles é que não tem recomendação de compra de investimentos nesse vídeo. O conteúdo é meramente educativo e informativo. E esse novo quadro que eu trouxe aqui para o canal, ele tem apenas 2 objetivos. O primeiro deles é obter conhecimento, respeitando que cada pessoa tem a sua própria estratégia. E o segundo objetivo é trocar informações e tentar passar um outro ponto de vista. Se você quer ter sua carteira de investimentos analisada por mim aqui no canal, basta me enviar o link da sua carteira lá no meu Instagram. O meu arroba é emilyinvest e o link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição. Então, sem enrolação e direto ao ponto, vamos para a análise de hoje. A carteira que a gente vai analisar hoje é a carteira do Adelino, que é um membro bastante ativo aqui do canal. Então, hoje a gente vai estar analisando a carteira dele. Bom, atualmente ele tem um patrimônio de R$ 12.784,99, porque aqui cada centavo conta, E a variação da carteira dele tá 0,47% acima. Então, mesmo com a queda da Bolsa de Valores, a carteira dele não está no negativo, Então, isso é um ponto bastante interessante. Aqui a evolução do patrimônio dele não vai aparecer, porque ele me falou que ele atualizou a carteira há pouco tempo, então não vai aparecer o histórico, nem de evolução, nem o histórico de dividendos. Então, a gente vai analisar mais a composição da carteira dele, que tipos de ações ele tem, tipos de fundos imobiliários e algumas outras análises que eu vou estar fazendo disso. Vem comigo. Vamos analisar aqui a diversificação dos ativos da carteira dele. Bom, atualmente ele tem 73%, investido em CDB, tem 22% e 14 ali investido em fundos imobiliários, 2,73% investido em ações, 1,4% investido em tesouro direto. Então, pelo que eu tô vendo aqui da bolinha dele aqui, eu estou vendo que o perfil de investidor dele é um pouco mais conservador. Agora vamos ver um pouco dos ativos que ele tem na carteira dele. De ações, ele tem 8 ativos, tem o Banco do Brasil, setor bancário, Taesa, tem uma empresa de setor de energia, tem a Klabin, uma empresa de papel e celulose, tem a Caixa Seguridade, tem a BS3, que também é uma empresa de setor bancário, tem tem o Bradesco, tem a Sanepar, empresa de saneamento, e tem a Itaúsa, que é uma empresa também de setor bancário. Então, todas as empresas que ele está investindo aqui são setor perene, Então, são empresas mais seguras, assim, de estar investindo, porque empresas e setores perenes não têm tanta volatilidade. Eu também gosto bastante de investir em empresas desses setores que são perenes, Não gosto muito de investir em empresas, assim, de muito varejo e essas coisas. Então, eu achei bacana os ativos que ele colocou aqui na carteira de ações dele. Então, a gente vê aqui, que ele tem essas cotas, desses ativos. Praticamente todos os ativos que ele tem na carteira dele de ações estão positivos. E um ponto legal, importante, todos os ativos estão bastante equilibrados, Então, não tem muito de um e bem menos de outro. E acredito que 8 é um número, assim, legal de ações pra gente ter na carteira. Então, está muito bacana, tanto os ativos que ele tem na carteira dele, quanto a forma que ele está diversificando, os aportes dele em cada ativo. Agora, a gente vai vir aqui para fundos imobiliários, ó. Ele tem 16 ativos de fundos imobiliários. Tenho alguns aqui que eu conheço, Tem alguns também que eu invisto, mas tem outros aqui que eu não conheço. Eu vou falar aqui os ativos de fundos imobiliários que ele tem na carteira dele. Se você também tem na sua carteira, comenta aqui embaixo pra gente saber. Bom, o primeiro fundo imobiliário aqui é o DCRA11, tem o GARI11, esse aqui eu conheço, mas ainda não invisto. Tem o APTO11, Game11, VGHF11, esse fundo imobiliário eu gosto bastante, tenho na minha carteira. Tem o RZAG11, esse eu não conheço. BTCI11, Vigia11, AJF11, Vigir11, também tenho esse aqui na minha carteira. VCR11, VIUR11, XPCA11, XPML11, fundo imobiliário aqui de shopping, gosto bastante dele. MXF11, o queridinho aí dos brasileiros, praticamente quase todo mundo tem esse fundo aqui imobiliário na carteira. CPTS11, então ele tem bastante fundos imobiliários. Eu acredito que 16 ativos é bastante ativos na carteira, Eu teria ali em torno de 8 a 10 fundos imobiliários no máximo.
Então, talvez seria legal fazer um pequeno ajuste aqui, vender alguns que não são tão interessantes assim e focar em uns 8 a 10 ali no máximo, para a carteira não ficar tão pulverizada. Porque uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, né, é da gente saber aonde a gente está colocando o seu dinheiro. Então, se você tem muitos ativos na sua carteira de investimento, pode ser que você não consiga acompanhar todos eles individualmente, certinho, saber a gestora, porque tem fundos imobiliários que troca a gestora e a gente nem sabe. Então, é muito importante a gente analisar quem tá, né, administrando o fundo imobiliário que a gente está colocando o nosso dinheiro. Então, às vezes, por você ter muitos ativos, você não consegue fazer esse acompanhamento tão de perto. Por isso que é importante a gente ter um número de ativos que a gente consiga acompanhar todos eles, né? Então, eu acredito que só fazer esse ajuste aí para ter um pouco menos fundos imobiliários, assim, porque 16 eu acredito que é um pouco acima ali da média. E aí, em Tesouro Direto, né, ele tem o Tesouro Selic 2027 e também ele tem um Tesouro Pré-fixado 2027. Tem algumas pessoas que têm dúvidas sobre Tesouro Direto e aqui só para falar um pouquinho da diferença, o Tesouro Selic é o único tesouro que você consegue investir e tirar o dinheiro com a rentabilidade referente aos dias que seu dinheiro ficou investido aqui no Tesouro Selic. Ou seja, se você colocou ali R$1.000 no Tesouro Selic e aí você deixou um mês e aí você precisa do dinheiro de volta, você vai receber o seu dinheiro, né, os R$1.000, mais a rentabilidade desses 30 dias que seu dinheiro ficou investido no Tesouro Selic. Então, você consegue ter a rentabilidade mesmo se você tirar o seu dinheiro antes do vencimento. Já o Tesouro Pré-fixado 2027, se você tirar o seu dinheiro antes, você não consegue ter rentabilidade nenhuma, você não vai tirar nada a mais do valor que você investiu. Então, para você conseguir, né, ter um rendimento, você precisa esperar o prazo. Gosto bastante de investir em Tesouro Selic, até porque eu gosto de fazer um complemento na minha reserva de emergência. Então, além da minha reserva, eu invisto também no Tesouro Selic para ter essas duas reservas, digamos assim. Também que eu acho um pouco mais seguro, né? Porque se a gente precisa do dinheiro ali mais fácil, no Tesouro Selic a gente consegue ter o dinheiro e ainda vai conseguir a rentabilidade referente aos dias que ficou investido. Então, muito bacana que ele tem R$ 149,59 investido em Tesouro Selic, tem R$30 investido em Tesouro Pré-fixado 2027. E aqui vamos agora para a renda fixa. Ele tem 18 ativos de renda fixa, né? Bastante. Mas eu acredito que tem bastante aqui por conta que foi aplicações, né? Então, por exemplo, porque tem investimentos aqui iguais, ó. Por exemplo, Sofisa Direto, 110% do CDI. Tem aqui, ó, Sofisa. Eu tinha visto aqui 110% do CDI também. Mas tem uns aqui que são iguais. Então, ó, por exemplo, Banco BMG, 118% do CDI. Banco BMG também, de novo, 118% do CDI. Então, eu acredito que ficou 18 ativos por conta do cadastro que ele fez. Então, um mês ele veio aqui e cadastrou esse. Aí, no próximo mês, ele veio e cadastrou esse. Aí, foi somando vários, né? Por isso, tem iguais. Eu acredito que foi transações diferentes, né? Aportes diferentes que ele foi fazendo aqui. Então, muito bacana, ó. 110% do CDI, 130% do CDI, 103%. Tem mais rendimento, né, do que nas caixinhas do Nubank, né? Porque nas caixinhas do Nubank a gente consegue 100% do CDI com liquidez diária, né? Aí tem uns rendimentos maiores, porém você tem que deixar o seu dinheiro ali por um período para conseguir um rendimento maior. Tem a Sofisa Direto, que também tem liquidez diária, se você deixa o seu dinheiro lá, e ele rende 110% do CDI. Eu tinha o meu dinheiro investido lá, né, minha reserva de emergência na Sofisa, porém, depois da migração, né, da Nuinvest para Nubank, ficou uma coisa só, eu decidi concentrar tudo que for de investimento em uma única plataforma, né? Então, eu deixei quase tudo na Nubank. Então, tá lá a minha reserva de emergência, meus investimentos em CDB também um pouco acima do prazo e também os investimentos na bolsa de valores. Mas aqui muito bacana, né? Tem pessoas que conseguem administrar bem todo o dinheiro em diferentes plataformas. Mas eu, nesse início, decidi focar ali em uma plataforma só. Mas muito bacana aqui a diversificação do Adelino, né? As ações dele muito bacana. Fundos imobiliários também
também, ótimos fundos imobiliários, só faria esse ajuste da quantidade de fundos imobiliários, que eu acredito que 16 seja muito. Tesouro Direto também acho muito bacana investir, e renda fixa também tá muito bacana. Acredito que a renda fixa que ele deixa aqui seria alguns aqui a reserva de emergência dele, então acredito que pode estar junto nesse valor aqui. Então agora vamos ver lá nos proventos. Os proventos, né, ele falou que não vai estar registrado aqui por conta que ele fez o cadastro, atualizou há pouco tempo. Então a gente vai vir para a parte de gráficos para ver como que tá. Bom, como ele falou, né, não vai aparecer o histórico da evolução do patrimônio, nem a rentabilidade da carteira comparada com os índices aí de CDI, IPCA. Então vamos pular aqui para a parte da distribuição. Bom, a posição da carteira dele, a maior posição são investimentos em CDB, depois vem fundos imobiliários, ações e tesouro direto. Então, como eu falei para vocês, né, o perfil dele eu acredito que seja mais conservador mesmo. E aqui a posição atual dos ativos, olha, tem bastante ativos aqui. 18 são só os fundos imobiliários, né? Então, tá, a maior posição da carteira dele é o CDB da Sofisa Direto, com 25% investido. Então, agora a gente vem aqui, posição ao exterior dele, ele não tem nenhum tipo de investimento no exterior, o patrimônio dele está totalmente no Brasil, né, nacional. E agora vamos ver a posição atual das ações por setor. Ele investe, a maior posição aqui do setor que ele investe, né, das ações, é o setor financeiro, né, ele tem bastante bancos na carteira dele, acho muito bacana. Tem utilidade pública, tem materiais básicos também, então acredito que está bem diversificado entre essas três aqui. Agora vamos às ações por segmento, ó. Bancos, 45%, energia elétrica, 19%, papel e celulose, 16%, seguradoras, 12%, água e saneamento, 6,38%. Então, são excelentes segmentos de ações que eles estão investindo, né? Como eu falei anteriormente, são todos setores perenes. E para quem tem esse perfil mais conservador e quer começar a investir em ações, comece investindo em setores perenes. Aí você vai aos pouquinhos, vai sentindo o mercado, vai vendo a volatilidade dessas ações para estar aportando cada vez mais ao longo dos meses. Tem muitas pessoas, né, que têm esse perfil de investimento um pouco mais conservador, mas tem vontade de investir em ações, mas tem medo. Então, eu indico, assim, eu oriento investir em empresas, assim, de setores perenes. São empresas que não têm tanta volatilidade. E, ó, como eu falei para vocês, as ações que ele está investindo estão com porcentagens bem semelhantes, não tem uma que tá tão mínima assim. A última, né, Itaúsa, mas as outras, assim, as 5 principais, estão bem diversificadas entre si. E aqui em fundos imobiliários, ó, os setores, né, que ele investe aqui de fundos imobiliários, tem 39% de fundo de papel, esse outro aqui eu não consegui identificar o que é, mas tem também 26% em fundo de tijolo. Então, acredito também que está bastante diversificada, então isso é muito bom, muito importante. E aqui em segmentos, né, dos fundos imobiliários, ó, ele tem 29% investido em fundos imobiliários do segmento híbrido, 27% em FIAGROS, 26% em títulos e valores imobiliários, tem 12% aqui em outros e 3,96% em shoppings e varejo. Então, acredito que está bem diversificada, assim, a carteira dele, ó, a posição dos ativos está bem semelhante, não tem muita discrepância nas porcentagens aqui dos fundos imobiliários. Renda fixa também, ó, Tesouro Selic 2027, 83%, Tesouro Pré-fixado, 16%, e aqui são os ativos de renda fixa dele, né, que são bastante, mas eu acredito que são aplicações diferentes. Mas como podemos ver, né, o Adelino tá com um caminho bem interessante, a carteira dele tá bem legal. O único ajuste que eu faria mesmo é naquela quantidade de fundos imobiliários que ele tem, por conta da questão de análise mesmo, né? Porque são muitos fundos imobiliários para analisar durante o mês. Então, é a única coisa que eu ajustaria. Adelino está ali no início, né, praticamente, da carteira dele, então, aos poucos, ele também vai fazendo esses ajustes. A minha carteira mesmo, quando eu iniciei lá 1 ano atrás, não está igual está atualmente, né, então a gente sempre vai fazendo algumas mudanças e acredito que todo mundo passa
por essas mudanças da carteira, né? Até porque nossos objetivos vão mudando conforme a gente vai aprendendo mais, a gente vai fazendo outros ajustes na nossa carteira. Mas achei bem bacana a carteira dele. O único ajuste aqui seria a quantidade mesmo dos fundos imobiliários. Bom, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, já deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. Tô com a meta de bater 10 mil inscritos até dezembro, então compartilha esse canal para todo mundo que você conhece, para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Emily. Aqui no meu canal, além de eu compartilhar toda a minha jornada como investidora, eu também te ajudo a descomplicar o universo dos investimentos para que você consiga tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro. Então, saber para onde o seu dinheiro está indo, aprender a fazer um planejamento financeiro, e tô aqui também para ser um incentivo para você começar a investir. Então, se você conhece uma pessoa que gasta bastante, que quer começar a investir, mas não sabe por onde começar, compartilhe esse canal com ela, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E se você ainda não me segue no meu Instagram, me segue lá, já envia o link da sua carteira também para mim estar analisando aqui no canal. Esse é só o segundo episódio desse quadro aqui no canal, né? Então, tenho certeza que nos próximos episódios também eu vou me aprimorando nas minhas análises, né? Para trazer sempre o melhor conteúdo aqui para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se vocês quiserem deixar algum feedback, comenta aqui nos comentários que eu leio todos os comentários. E obrigada por você que assistiu esse vídeo até o final. Até a próxima!